Força Guerreiro, nosso podcast aqui Fala Peixe está entrando no ar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, olha, não sai daí. Se você sair daqui, você não vai entender nada do que aconteceu porque você saiu. Lógico, né? Hoje eu vou entrevistar uma pessoa, uma fisioterapeuta, a doutora Simone. Ela é sensacional no assunto que eu vou falar para vocês aqui. Graduada em fisioterapia, tá? Ela é fisioterapeuta, lógico, mestrada em ciência da reabilitação, especializações em terapia manual, dermofuncional, é isso? Dermatofuncional, experiência docente de nível superior em diversas áreas, gel do curso Simone Penimpedo, é isso aí. Ó, especializações da área dela aqui, ó. Não sai daí não, que é muita coisa. Terapia manual, fisioterapia, ortomolecular, fisioterapia, terapias injetáveis, biorressonância, saúde coletiva, cineoterapia, controle motor, tem também a termoterapia. Caramba, é muita coisa para você ver hoje aqui, hein? Estética facial e corporal. Então, assim, ela vai falar muita coisa sobre saúde. Então, ó, não sai daí. Bem bacana esse podcast hoje. E a gente vai tirar muitas dúvidas sobre lesões. Ela vai falar sobre injetáveis, né? Aquele que sofre lesões aí. Você que joga bola aí, você que tem problema no joelho, tem problema no tornozelo, tem como resolver isso? Tem. Ela vai falar para você como resolver isso para você aí, tá? Então, ó, não sai daí e logo mais a gente vai voltar com ela aqui já no estúdio. Valeu, galera! Beleza, então voltando aqui, ó, podcast Fala Peixe aqui, eu quero agradecer os meus patrocinadores, Facina Representações, D Café, Jet Plug, bem bacana, e o Sakura Produções, bacana pra caramba, e o meu Força Guerreiro também. Sada, você sabe o que é práticas integrativas complementares na saúde? Você sabe o que é isso? Não? Então, ó, hoje eu trouxe a especialista aqui, a doutora Simone, para ela falar para nós aqui, para você que está em casa aí, o que é isso. Simone, seja bem-vindo ao podcast Fala Peixe. Obrigado por ter vindo para cá e passar para nós essas informações aí. Fala aí, o que é isso aí? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Agradeço muito o convite, estou muito honrada e feliz de poder estar falando um pouquinho, né, sobre esse assunto que é tão relevante e pertinente para a grande maioria da população, tá? Que são as práticas integrativas em saúde. Então, assim, como ele já me apresentou, eu sou fisioterapeuta de formação, sou mestre em reabilitação e ao longo da minha trajetória de mais de 20 anos eu acumulei algumas experiências, né, que me levaram até aqui, agora, né? A primeira delas é o quê? Primeiro eu me formei em terapia manual, depois eu fui fazer saúde coletiva. Por que isso é importante? Porque eu trabalhava lá no SUS com promoção de saúde e com educação em saúde. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui um pouquinho, sabe, Sim. Peixe? Só porque é importante a gente conscientizar a população de algumas atitudes extraconsultório que favorecem e potencializam qualquer tratamento dentro da área da saúde. Sim. Né? E o outro é dermatofuncional, né, que é uma área da fisioterapia, onde a gente trabalha principalmente com beleza, além da saúde, né? Aí sim. E onde eu conheci a ozonioterapia, que é um recurso poderoso que trata aproximadamente 280 doenças hoje, né? Caramba! De forma primária ou secundária, né? Em algumas doenças ele é importante e primário, em outras ele dá apenas uma sustentação. Mas é possível acrescentar o ozônio em vários tipos de tratamento para dor, câncer, enfim, vários tratamentos em diversas áreas da saúde. Sim. Da saúde aí. Então, e aí eu comecei a perceber, quando eu comecei a trabalhar com ozônio, da importância, né, da gente conhecer quem é o nosso paciente, né? Então, as práticas integrativas é uma visão, é uma área da saúde que está bem em evidência hoje em dia, que vai trazer o quê? Esse conceito mais amplo de saúde para dentro do consultório. Então, eu, como fisioterapeuta, já tratei muito joelho, muita coluna, né? Muitas lesões ortopédicas de forma geral, mas a gente sempre estava voltado, como ainda na área acadêmica né? Como professor universitário eu sei bem disso, para a questão articular, para a questão musculoesquelética, esquecendo que aquele joelho tem um dono, e que algumas atitudes podem melhorar ou piorar os sinais e sintomas da vida desse paciente.
E aí, com a abertura do nosso conselho de classe, do COFITO, né, para que fisioterapeutas possam prescrever, ter autonomia para trabalhar com vários recursos, dentre eles o ozônio e terapias injetáveis, e também possamos prescrever tratamentos fitoterápicos, tratamentos ortomoleculares de forma individual, né, não dependemos mais da medicina para isso. Isso trouxe o quê? Uma necessidade de estudar. Né? E aí, conforme eu fui estudando e aprendendo mais sobre isso, eu vi que diferença que faz no resultado final dos nossos pacientes. Né? O Simone, bem bacana isso aí. Ó. O tema vai ser muito bom. Tem muita coisa que a gente vai falar para vocês aí. Simone, uma pergunta bem bacana que eu vou fazer para você. Qualquer fisioterapeuta formado está habilitado para isso? Não, né? Tem que passar por um curso. Sim. Porque você até ministra esse tipo de curso aí, né? Como é que então, na verdade, passa para nós aí? Então, o que acontece? Na faculdade, na graduação ainda, isso ainda não existe, tá? Como fisioterapeuta. Então, essa abertura é recente. O último acórdão assinado pelo COFITO data de 10 de setembro de 2024 agora. Certo. Dando autonomia para o fisioterapeuta poder prescrever, poder fazer tudo o que ele quiser. A partir do momento de nós termos o direito, isso é ótimo, mas é preciso se capacitar. Sim. E isso, por enquanto, tem que ser feito de forma livre, né? Você tem liberdade. Existem vários cursos aí no mercado para isso, né? E um dos cursos que eu vou lançar o ano que vem chama Saúde das Articulações. Bacana, aqui em Mogi, né? Então, é um curso online. Online, vai bacana. Ficar na plataforma, Brasil inteiro, hein? Vai ficar na plataforma da Eduz, que mostra isso, de que forma tratar as lesões musculoesqueléticas, né? De forma completa, abrangente, integrativa, né? Tratando além da articulação. Certo. Né? Então, a gente coloca assim, da desparasitação até a suplementação. Tudo isso faz uma diferença enorme no resultado final, que é o quê? O alívio da dor e a melhora da qualidade de vida do seu paciente. O SUS já trabalha com isso, né? Com esse tipo de... Com algumas coisas, sim. Né? É PIX que chama? Isso, é práticas integrativas complementares em saúde. Mas... Não é PIX, não, aquele PIX lá do... Não é PIX de dinheiro, né? Não é. Então, mas o que acontece? Mas isso é importante você falar, porque assim, você agregar as práticas integrativas no seu atendimento, você não só melhora o resultado final do seu tratamento, mas você também o quê? Potencializa, em termos de resultado, o investimento do seu paciente, porque você vai oferecer um melhor tratamento para ele. Então, você agrega valor financeiro à sua sessão. Tá? Isso também mas é claro que para tudo isso precisa se capacitar, né? Então, as práticas integrativas, elas são amplas, né? Então, a gente tem desde a ozonioterapia, temos o reiki, temos várias Xantala, tem vários recursos que são oferecidos no SUS. Eu trabalho com alguns deles, que são importantes para mim, que são o quê? Primeiro, a ozonioterapia, que é uma técnica onde eu consigo tratar de forma primária ou secundária mais de 280 patologias. Caramba! Eu trabalho com a terapia ortomolecular, porque assim, nós precisamos saber quem é esse paciente, o que está faltando, o que está demais dentro dele, né, para que a gente possa otimizar o tratamento. Sim. Né? E a fitoterapia. Então, são algumas das coisas que eu trabalho, né, que eu agrego dentro dos meus atendimentos como fisioterapeuta. Tá? E quais as áreas de atendimento que eu tenho mais, assim, procura, demanda? Primeiro, as áreas musculoesqueléticas, que eu fisioterapeuta da área ortopédica, como sou, né? Então, a gente tem sempre um joelho, uma coluna, as doenças reumatológicas demais, então, artrite reumatoide, fibromialgia, que acomete tantas pessoas hoje em dia, né? E outras doenças reumatológicas, lúpus eritematoso, isso tudo aqui é uma doença crônica, né, inflamatória. Então, nós conseguimos melhores resultados. Antes, com a fisioterapia, conseguimos alguns resultados, poucos, né? E ficava naquela, médico trabalhando com corticoide e fisioterapeuta com recursos da eletrotermofototerapia. Mas, quando você começa a olhar quem é esse paciente, eu tenho um caso muito legal para contar aqui, que era a Fernanda, é uma paciente minha que tinha 54 anos, que ela chegou para mim no consultório e falou assim, eu não aguento mais tomar remédio todo dia, né? E ela falou assim, ela tinha fibromialgia, tinha asma, depressão, um combo, né? E ela estava tomando corticoide por 3 anos diariamente, prescrito pelo médico. E continuava com as dores, porque é isso que ela apareceu lá para mim. Sim. Quando eu era uma fisioterapeuta tradicional, eu faria alguns recursos da eletrotermofoto no sentido de abafar o sintoma dela, mas que ela continuaria da mesma forma. Quando eu fui começar a pesquisar quem era essa minha paciente, né, quais os hábitos de vida dela, porque as práticas integrativas elas têm alguns pilares. E o primeiro chama modelo de estilo de vida. Quem é esse paciente que está na sua frente? Quais os hábitos dele? Né? E aí você vai conduzindo perguntas de acordo com a queixa do paciente. Por exemplo,
Você faz fisioterapia, você faz atividade física, como é que é a qualidade do seu sono, você tem alguma coisa que te dá prazer, algum lazer, tudo isso interfere, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar biopsicossocial. Tá. Então, qualquer coisa que interfira nessa tríade vai trazer prejuízo funcional para o assim, paciente. E quais as áreas da saúde, né, no geral, que são abordadas pela PICS? Áreas da saúde? Áreas da saúde. Então, a nutrição, a fisioterapia, a medicina. A gente trabalha também com técnicas comportamentais, como a psicologia, porque senão, apesar de não ser psicóloga, nós indicamos, por exemplo, relaxamento, algumas técnicas principalmente para tratar doenças de fundo emocional, né? Então, eu, no caso, não sou psicóloga, então eu faço o quê? O encaminhamento para um profissional da área, né? Mas o importante nas práticas integrativas é saber identificar o que esse paciente precisa como um todo, e não só focar na sua área de atuação direta, que no meu caso é a física. Né? Seria, né, Simone? Prevenção, curativo. Então, essa minha paciente, o que aconteceu? Quando a gente foi falar de alimentação, e eu entendi que ela tomava 1 litro de leite por dia. Nossa. Com 54 anos. Aí aconteceu uma coisa que eu assustei. Ela abriu a bolsa dela e ao invés dela tirar uma garrafinha de água, ela tirou uma garrafa de leite. Caramba. Que ela tomava. Eu falei, tá na cara que isso é que tá inflamando a senhora. Inflamação, né? Então, até brinquei com ela, assim, vou colocar no seu contrato aqui que se a senhora não parar de tomar leite, não vai dar certo. Sim. Então, o que a gente busca, né, de uma forma geral no tratamento das doenças reumatológicas e mesmo para as pessoas que querem emagrecer, tudo isso, é tratar a inflamação do corpo desse paciente. E para isso, a gente precisa entender. Então, deixa eu só contar o desfecho dessa minha paciente. Não, sim, o que aconteceu? Ela ficou mais de 3 anos tomando corticoide. Sim. Em 3 semanas de tratamento com a gente, depois que ela fez a retirada do leite, que ela começou a trabalhar com outros recursos que nós temos, como o ozônio, ela deu um depoimento, depois eu tenho aqui o depoimento ela falando, que ela sabe hoje o que é dormir, que ela sabe o que é viver, porque ela melhorou 70%, 80% em menos de 1 mês de tratamento. Caramba. Então, esse é o tipo de resultado que é possível você entregar para o seu paciente a partir do momento que você consegue identificar de fato o que está acontecendo com ele, né? Tá. Porque o reumatologista, ele vai tratar com corticoide o sintoma do paciente. Mas da onde está vindo essa disfunção? Porque as doenças autoimunes, para os médicos, elas não têm causa e não têm cura. Elas têm controle. E não é assim. Nas práticas integrativas, a gente entende que muitas das causas estão lá a nível celular. Simone, mas assim, antes de fazer as aplicações, tem algum tipo de pedido médico de exames antes de sangue, essas coisas? Não? Como é então, hoje, como eu falei para você, nós temos autonomia. Né? Então, eu peço para os pacientes trazerem exames de sangue que eles têm, porque normalmente o paciente crônico, ele tem muitos exames. E aí eu ia perguntar aqui as doenças crônicas aqui. Isso. Então, assim, eu peço para ele trazer os exames de sangue dele, e existem alguns marcadores. Todas as taxas metabólicas. Isso. Alguns marcadores inflamatórios, que são indícios que esse paciente de fato está inflamado. Tá. E a gente tem também um conceito que chama biorressonância, que é, enquanto os exames de sangue são marcadores bioquímicos, a biorressonância é um marcador biofísico, através de ondas eletromagnéticas que o paciente coloca a mão numa superfície e o programa faz uma leitura do corpo dele, achando que disfunções elétricas nas células, que indicam, muitas vezes, aquilo que não apareceu ainda no exame de sangue, é possível identificar na biorressonância. Então, a partir desse princípio, fazendo a junção com a avaliação clínica do paciente, com a história que ele me conta e com a análise dos exames, eu consigo ter uma ideia do que está faltando no corpo desse paciente, do que está em excesso. E aí a gente começa a modular esse paciente. E ele fica melhor. Tá? E das doenças crônicas, assim, que mais assim, popular que você vê no seu consultório, que os pessoal relatam, qual é o que mais assim evidente, que mais procura lá para poder tratar? Qual que é a doença crônica mais? As artroses da vida, né? Então, assim, isso. Aí a gente faz uma abordagem tradicional com infiltrações, né? Que eu sou professora nessa área, né? Certo. Então, eu ministro curso. Esse ano a gente formou 113 fisioterapeutas para trabalhar com os injetáveis para dor e regeneração articular. Então, a gente trabalha não só com corticoides, mas trabalhamos com outros recursos também que são naturais, como o PRP, que é plasma rico em plaquetas, viscosuplementação com ácido hialurônico. Então, isso é a abordagem articular. Mas eu preciso tratar esse paciente na integralidade. Global, né? E aí eu preciso indicar a suplementação para ele, eu preciso ver como é que são as taxas de hormônio,
sonho dele, eu preciso ver como é que estão o nível de intoxicação. Porque eu queria pedir para você, sabe aquela imagem que eu te mandei? Sim. Queria que colocasse na tela aqui pra gente entender uma coisa. Ó. Então, isso aqui, olha só, essa é uma imagem de São Paulo em 1950. Dá uma olhadinha no estilo de corpo das pessoas, né? Essa aqui, né? Isso, essa primeira aqui, em preto e branco, né? Então, o que acontecia nessa época? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, ó. Nessa época, as pessoas, elas não tinham carro, elas andavam muito a pé, você vê que todo mundo não ia, era malhado magrinho, como é hoje, mas todo mundo magrinho, tá vendo só? Tá? Então, assim, não tinha controle remoto, não tinha as facilidades das tecnologias hoje em dia. Toxina, nada. E isso era tudo muito natural, né? A comida não era em tanta quantidade, né? E não era de melhor qualidade, né? Então, isso aqui foi antes da Revolução Industrial. Tá. Então, essa era a população de São Paulo em 1950. E a imagem ao lado é uma ilustração, né? Que mostra o quê? Os pais lá delegando a educação dos filhos, né, para televisão, os filhos comendo fast food, com excesso de peso, já criança, né? E então, o que aconteceu? O que mostra aí? Hoje nós temos controle remoto, hoje a gente não vai... Para se exercitar, nós precisamos ir numa academia, ficar andando igual um hamster lá para poder gastar energia, né? Então, isso fez o quê? Algumas mudanças, né? E aqui também mostra o que? A importância de duas indústrias, né? Na piora da qualidade de vida e da saúde da população de forma geral, que é a indústria alimentícia, que os fast foods, a demanda, né, a quantidade de pessoas fez com que essa indústria produzisse alimentos de não boa qualidade, mais baratas, porém acessíveis à população, mas com recursos nutricionais muito duvidosos, né? Sim. Essa questão de comer de 3 em 3 horas é uma outra coisa também que foi imposta pela indústria alimentícia, né, para aumentar, né? Então, assim, não é assim. E a questão da indústria farmacêutica, né? Quando a gente fala de doença crônica, eu estou falando os médicos não querem que a gente... Os médicos não, a indústria farmacêutica não querem que a gente melhore. Porque a gente alimenta uma indústria milionária, né? Então, essas duas indústrias, elas acabaram formando o que nós somos hoje. Então, por exemplo, antigamente você não via tanta gente que era alérgico a leite, tanta gente que era alérgico a glúten. Né? Então, a gente não via tantos casos de doenças emocionais. Por quê? Junto com isso, a gente também tem o estresse, que é as doenças do século XXI são as doenças da mente. Sim. Né? Então, a gente tem que falar também, isso reflete no corpo, reflete no estilo de vida, reflete nas doenças, né? A gente não via tanta doença autoimune. Então, o que está acontecendo? Autismo, a gente não via tanto dessas coisas. O que aconteceu, né? Cresceu bastante. Então, essa revolução industrial, essa facilidade, essas praticidades trouxeram algumas coisas que são muito prejudiciais para a nossa vida. Então, por exemplo, hoje o ar que a gente respira é péssimo. Esse ar, ele entra no nosso pulmão e ele é distribuído para as nossas células. E o que acontece? Ele agride as nossas células. Então, tudo é agressão. É poluente, é metal pesado, enfim. O ar que a gente respira é péssimo. As roupas que a gente usa não são mais roupas de algodão, são roupas sintéticas que contaminam as nossas células também, porque elas entram através da pele. O shampoo que a gente usa, o sabonete que a gente usa, o desodorante que a gente usa, a tinta que a gente pinta o cabelo, enfim, a gente está o tempo... Amaciante para roupa, o pessoal gosta, né? Tudo. Então, cheirosinho. Tudo isso vai contaminando o nosso organismo, né? E a alimentação, né? Então, assim... até quando a gente tenta comer direito, tá? Por exemplo, os pesticidas utilizados para você manter uma lavoura, como se diz? Sem agrotóxico, sem bactéria, sem doença. Isso, para que possa ter comida para todo mundo, né? Sim. Então a gente alimenta, a gente ingere. E a gente tem contaminação desse tipo de substância. Então, quer dizer... O tempo todo a gente está agredindo as nossas células. E isso gera uma coisa chamada estresse oxidativo. Que é o quê? Que são os danos celulares que a gente vai agredindo, até chegar em última instância, por exemplo, num câncer. Tá? Que cresceu bastante, né, Sim, Osmane? também. Né? Então, assim, nessa forma, o que a gente pensa? O que as práticas integrativas elas buscam? Diminuir esse estresse oxidativo. Eu não falo eliminar, porque... É muito complicado a gente eliminar, não dá. A gente vive, só se eu parar de respirar, como é que faz então, né? Então é muito complicado. Mas eu consigo equilibrar esse estresse oxidativo, né? Para evitar o surgimento das doenças, tá? Então, o que a gente busca dentro de um consultório, de um atendimento? Entender quem é esse paciente, quais são as demandas dele, o que ele está sentindo, como é que é a vida dele, para tentar, a partir de então, controlar esse estresse oxidativo,
limpar o corpo desse paciente, né? E aí o que acontece? Toda e qualquer intervenção que você faça, ela será mais efetiva, né? No sentido de que eu posso oferecer um tratamento mais eficiente para o meu paciente, porque eu estou tratando na raiz do problema. Entendi. Tá? Aí depois, quais são os profissionais que podem aplicar o Pix? Então, é amplo, né? Então, como eu digo para você, fisioterapeutas, então aí de acordo com o conselho de classe. O profissional de educação física está envolvido? Então, eu não sei se o Ainda conselho não, da fisioterapia e da educação física, ele habilita você a fazer esse tipo de coisa. Então, é muito complicado. Acho que biomédico pode trabalhar com isso, farmacêutico, mas não digo sei. nem de aplicação, digo mais na prevenção mesmo, junto com a atividade física, Sim. junto com vocês, para poder fazer com que aquele cidadão que está ali com problema realmente de uma sarcopenia, por exemplo, foi identificado lá que tem sarcopenia. Opa, procura o peixe lá. Claro, com certeza. E eu faço muito isso, sabe? Então, assim, hoje eu não atendo mais pilates, nada disso, né? Então, o que acontece? Quando eu identifico uma lesão ortopédica, eu falo, olha, eu vou encaminhar você para o pilates. E eu faço uma prescrição, um encaminhamento, no caso, que pode ser feito com educador físico, pode ser feito com fisioterapeuta, né? Então, idosos, atendo muito idoso. Bastante, idoso tem sarcopenia, né? E a gente fala, além da gente suplementar esse idoso, porque é importante, né? Senão não dá. Carro vazio não anda, né? Sem combustível. E aí a gente fala, agora o senhor vai fazer uma musculação, o senhor vai fazer alguma coisa para você conseguir ficar melhor, entendeu? Então, é um trabalho multidisciplinar. E como que é a adaptação do Pix para essas pessoas? Como o Pix pode ser adaptado, né? Nas diferentes idades, porque aí você tem... Então, a gente tem essa criança coisa. também? Também, né? Mas aí vai muito mais com a educação da mãe, né? Tá. Porque, assim, a criança, ela recebe muito da mãe, né? Agora, por exemplo, idoso. Idoso é complicado trabalhar com idoso, porque idoso tem aquelas coisas que eles acham que é certo e que é difícil a gente mudar. Mas toda consulta de práticas integrativas, e eu mesmo com meu paciente com artrose e tudo mais, é um bate-papo. Eu falo, olha, é assim que funciona. Durante muito tempo o senhor fez assim, esse tratamento o senhor já tentou. Agora eu vou te apresentar uma nova abordagem. Só que você precisa comprar a minha ideia. Porque eu vou dar as orientações. O senhor vai fazer. Né? Então, assim, mudar a alimentação. Você sabia, Peixe, o que acontece? Que a alimentação é a única coisa que está totalmente sob o nosso controle para a gente impedir, né? Esse estresse oxidativo, o minimizar. Então, eu vou te contar um pouquinho do que acontece e como a gente trata muito isso na clínica, em todos os pacientes, né? Por exemplo, quando eu tomo leite. O leite é um alimento altamente inflamatório. Hoje as pesquisas mostram isso. Porque o leite que a gente consome hoje não é o leite igual a gente consumia há milhares de anos atrás, né? De forma natural. Então ele tem vários aditivos, conservantes. E ele tem uma molécula muito grande chamada caseína. E ele chega lá na parede do seu intestino delgado, onde ele tem que ser absorvido. E ele não é absorvido porque não passa. E o intestino fala, não acredito. Não aceita como alimento. Não aceita. Ele fala, não, de novo esse negócio, não quero mais isso. E o que o seu intestino faz? Ele cria uma barreira de proteção na frente do epitélio, que a gente chama de biofilme. O que é esse biofilme? Sabe quando a gente está resfriado, que fica aquele secreção aqui? Sim. Fica igual, mas lá no seu intestino. E esse muco que é criado, o que passa no intestino? Restos de alimentos, não é isso? Bactérias, vírus, fungos, vermes. Eles começam a grudar nesse muco. E eles começam a se multiplicar, e eles começam a fazer metabolismo dentro de você. Porque você sabe, né, que a gente tem muito verme dentro da gente, né? Sim, bastante. E aí o que acontece? Esse resto de metabolismo, esse metabolismo desses vermes, eles vão cair aonde? Na sua corrente sanguínea. E eles vão atacar o seu órgão mais frágil. Todo mundo tem um órgão de ataque. Todo mundo tem aquele órgão que a gente sofre, que a gente tem mais sensibilidade. No caso dos meus pacientes, são os articulares, né? As dores articulares. Mais, né? E aí o que acontece? Então não adianta, Peixe, eu tratar a articulação dele se eu não limpar esse intestino. Então a primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente é assim, há quanto tempo faz que você não toma um remédio de verme? Um parasita, né? Um parasitol, né? Aí ele fala... qual é o nome que fala? Desparasitante, né? Que a gente fala. Quanto tempo faz que você não faz uma desparasitação? Esses dias eu tomei, viu? Então, é importante. Por conta própria, porque eu já faço a minha própria... Então, isso é importante. Então ele fala, quando eu era criança eu tomava, ou quando eu dava... Mas, então, aí eles falam muito da ivermectina por conta do Covid, né? Mas não é o tipo de verme que a gente precisa, né? O tipo de remédio que a gente precisa tratar. E aí a gente propõe primeiro fazer o quê? Uma faxina no corpo desse paciente. Né? Então a primeira coisa é desparasitar.
né? Depois a gente vai entrar com suplementações que vão tirar o quê? Os metais pesados do corpo, que eu falei para você, que vem da alimentação, dentro dos pesticidas que a gente consome, que vem da água que a gente toma, banho que tem cloro, que vem do sabonete que a gente usa, que vem da tinta, da roupa que a gente usa, enfim. Isso tudo está entrando nas nossas células. Então eu preciso o quê? Tirar esses metais pesados do corpo do paciente. Então é uma limpeza. Né? E a partir de então a gente começa a suplementar esse paciente de acordo com a patologia que ele apresenta, porque aquela patologia é o órgão de ataque dele. E isso muda, tá? Então, por exemplo, pacientes que não conseguem emagrecer. Eu faço de tudo, faço dieta, não perco 100 gramas. Certo. Alguma coisa tem errado aí. Então, nós fazemos análise dos exames laboratoriais para saber como é que está a tireoide, principalmente. E depois a gente vem com esse mesmo conceito. Né, limpando o corpo desse paciente, equilibrando os nutrientes, né, então trabalhando com recursos da fitoterapia, com chá, sabe os chazinhos da vovó? Tá muito em moda hoje em dia. Sim. E é muito bom, de fato, sabe, com essa medicina mais tradicional. E aí a gente consegue, juntamente com os recursos da fisioterapia, né, no caso, emagrecer esse paciente. Entendi. Só que é preciso o quê? Você falou da aderência, né? Não existe milagre. Né? Tudo é o quê? Por isso a primeira coisa o primeiro pilar do tratamento se chama modelo de estilo de vida. Então ele tem que entender que ele precisa mudar o estilo de vida dele para o que ele alcançar dentro do consultório seja duradouro. Porque se ele sair dali, depois de ele desparasitar, dele limpar o corpo, dele ficar jóia, ele voltar a ter a vida que ele tinha, provavelmente ele vai ter as mesmas queixas que ele tinha antes. Sim. Tá? Então é isso. Ô Simone, mas lá no curso lá que você oferece lá, quanto tempo demora o curso? Quem que pode fazer? Fala pra galera em casa aí, ó. Quem tá aqui depois aí te procurar, né? Isso. Fala pro pessoal em casa ali olhando na câmera aí. Como é que faz pra te encontrar? Então, para fazer esse curso, que curso que é, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, fui professora universitária durante 20 anos, né? Hoje não estou mais em uma universidade, mas dou cursos fora. E o curso que eu estou trabalhando agora são injetáveis para dor e regeneração articular. Então é o quê? Nós trabalharmos de forma incisiva dentro das articulações dos pacientes crônicos, como por exemplo os pacientes que sofrem com osteoartrose. Quem pode fazer esse curso? Qualquer pessoa cujo conselho de classe, qualquer profissional da saúde, cujo conselho de classe habilite a fazer infiltrações. Então o que eu sei são médicos, né, e fisioterapeutas. Por exemplo, biomédicos eu sei que não, a enfermagem eu não tenho certeza, né? Mas então, a grande maioria dos meus pacientes, dos meus alunos, são fisioterapeutas, tá? Então, eu terminei esse ano agora com 6 turmas formadas, 113 alunos que se formaram, que estão trabalhando, né? Com os injetáveis para dor, e os injetáveis para dor, ele vem como um recurso a mais, né, de tratamento resolutivo no tratamento da dor e da inflamação do paciente. Porque antes, quando nós não podíamos fazer isso, que eram só os médicos, existia esse bate-bola. Então, assim, tô fazendo a fisioterapia para artrose. O paciente agudizava, a gente tinha que falar, olha, volta lá no seu médico, faz uma infiltração, depois você volta para cá. Hoje não, nós temos autonomia para fazer isso. Né? Então é o quê? É um recurso poderoso. Com isso eu consigo acelerar a recuperação do paciente, entregar resultados satisfatórios em menos tempo e agregar valor financeiro à sessão. É muito legal. Tem algum estudo assim científico que você pode nos passar? Depois ela vai passar o endereço dela para acho que eu tenho que encontrar você no meu Instagram? Instagram, né? Para depois que você vai estar lançando o curso lá, como é que vai ser? Então, o curso, eles são presenciais, os cursos de injetáveis, né? No Instagram tá lá. Tá lá, tá. Aí a gente sempre lança agenda, tudo isso, né? Mas para quem quiser marcar uma consulta comigo, eu posso deixar meu WhatsApp aqui também, né? Para vocês mandarem. Procura a produção, procura o peixe aqui. Mas vai estar também na legenda lá, o arroba dela lá, para achar ela lá. Isso mesmo. Tem algum estudo assim que você possa falar para nós aí? Que comprova a eficácia do Pix aí, porque são vários, né? Existem vários estudos. Um estudo assim, um que você, assim, só para a gente pode falar. Por exemplo, um que eu gosto muito de acompanhar é o uso do jejum intermitente, porque a gente falou da alimentação e da indústria alimentícia. Que como recurso
para melhorar a saúde e o processo de emagrecimento. Tá? Então, nesse estudo, ele mostra o quê? Que antigamente, quando nós ainda não tínhamos, que nós éramos nômades, que nós tínhamos que caçar, nós ficamos muito tempo sem comer, não tinha essa oferta de alimento, né? Então, o nosso corpo, ele está acostumado a isso. Então, nesse momento que a gente faz esse balanço, que eu pratico o jejum intermitente, que para quem não sabe, o que é o jejum intermitente? É fazer uma janela de jejum, então no período de 24 horas, a janela que mais funciona, na grande maioria das pessoas, é de 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação, tá? E nesse tempo, o que vai acontecer? O seu intestino, que é um órgão tão importante pra gente, ele vai fazer um balanço, né? Ele vai aproveitar esse momento para se reparar, para fazer a apoptose, que é a morte das células que não funcionam mais. Ele vai fazer um rearranjo geral no seu organismo. E isso é muito importante. Com a prática do jejum intermitente, isso já é provado em estudos, eu consigo melhorar os níveis de glicemia, eu consigo baixar o colesterol. Então não é só emagrecimento, não, isso é consequência. Eu consigo melhorar os níveis de hormônios no meu corpo. Por quê? Porque eu dando alimento o tempo inteiro para o meu corpo, eu não consigo fazer isso. Tá? Então, assim, esse é um estudo que eu gosto muito e eu comecei a praticar, porque tudo que eu faço, Peixe, tudo que eu ensino e passo para meus pacientes, eu pratico em mim, sim, sabe? Lógico. Então, isso é uma coisa muito legal, tá? E dá muito resultado. Então, pacientes que não conseguem emagrecer, pacientes que têm vários... O combo, né? Porque quando a gente fala de pacientes acima de 50 anos, eles não vêm só com aumento de peso, eles vêm também com as osteoartroses, eles vêm com, às vezes, o triglicérides, aquela síndrome metabólica que a gente fala. Sim. Então, a gente consegue tratar o paciente na integralidade com um recurso tão simples, que é o quê? A ausência da alimentação por um período de tempo, tá? Não é todo mundo que pode fazer, sim, então é importante fazer uma avaliação. E não é todo mundo que pode fazer essa janela de 16/8. Então, na avaliação, a gente consegue ver quais são as demandas desse paciente e de que forma que eu vou introduzir. Mas eu quase sempre introduzo, né, o jejum como um recurso terapêutico para que eu possa baixar os níveis de marcadores inflamatórios, enfim, tudo que está de errado no corpo do paciente. E a grade, Simone, doutora Simone, a grade curricular que está lá no curso que você ministra, lá está lá sobre dieta, como é que é a grade? Você consegue, lembra agora aí? Então, no curso de injetáveis para dor e regeneração articular, a gente não fala. Eu falo, porque eu falo de PRP. Tá. E o que é o PRP? Explica pra galera aí, moçada, presta atenção nela aí para ela explicar o que é isso aí. O PRP é o plasma rico em plaquetas, tá? Então, plasma é uma célula, é um componente do sangue. Então, eu uso o sangue do paciente para tratar a articulação dele. Porém, se eu pegar um sangue inflamado, desse jeito aí que eu tô contando para vocês, que a gente tá normalmente, e querer colocar na articulação dele, eu vou querer que ele faça milagres, isso não vai acontecer. Então, eu falo para meus pacientes, para os meus alunos, da importância da gente tratar esse indivíduo de forma sistêmica primeiro, para depois intervir na articulação. Ô, Simone, como a gente... Tem muita gente aí que tá nos vendo aí, né? Que talvez não tenha os conhecimentos que você tem, nem eu, né? Às vezes a gente fica falando de uma coisa muito técnica. Como que seria essa situação? Explica de pessoa bem lúdica mesmo, para a pessoa que... Como é que é essa aplicação? Eu tiro o sangue de onde? Como é que eu faço? Vamos falar de maneira mais... Tá, senão, então, assim, como é que é feito? Eu tiro 20 ml de sangue do lá, paciente. Moçada, presta atenção lá. Ó. Aí eu vou colocar esse sangue do meu paciente numa centrífuga. E a centrífuga vai fazer o papel, ela vai girar lá e vai separar o que é plasma, que é amarelinho do sangue, do que é células sanguíneas, que são vermelhas. Eu desprezo as células sanguíneas e aí aquele plasma eu coloco dentro da articulação do meu paciente. O que eu quero com isso? O plasma é o precursor de regeneração. Então, com isso, eu quero o quê? Eu quero reparar lesões de cartilagem, lesões de menisco, lesões de ligamentos, né? Então, eu posso aplicar isso em qualquer parte de cartilagem, de tecido fibroso, músculo esquelético, tecido conjuntivo do meu paciente, com o objetivo de restauração, de reparação. Isso faz parte da medicina regenerativa. Simone, e vem cá, e já tem estudos já comprovando isso aí, né, Simone? Tem. Se vocês procurarem na internet, no Google... Já, né? Tem. Então, nada é assim, aleatório. Então, é tudo feito com bastante embasamento, pesquisas e tal. Então, você vai lá, ela explicou, ela tira o sangue do cara lá, vai para uma centrífuga, passa lá todo o processo, vai lá e injeta lá, o cara que tem problema no joelho.
e vai ver o problema que ele tem no joelho, é que vai ser colocado. E quantas vezes vai colocar essa terapia? Como é que é Então, feito aí isso? a gente pode. Tem 2 recursos que a gente Explica usa que aí. são padrão ouro, né? É. O PRP é um deles, que ele é autólogo, porque eu venho de mim mesmo, então é mais barato. E tem toda essa questão, eu preciso tratar a articulação do paciente. E o outro é a viscosuplementação com ácido hialurônico, que está muito em alta. A gente vê bastante. Como é que é isso? Fala do ácido É muito legal. aí. Isso é o E padrão quem ouro. pode ser colocado. Todo mundo. E outra, moçada, daqui a pouco também, Simone, cortando você aqui, ela vai falar sobre também a saúde facial, como é que é? Corporal que dá, como é que é isso aí? Depois... Como assim? Você falou da beleza. Sim, como é sim, que... a gente trabalha também com isso. Fala aí pra galera que uma mulher gosta dessas coisas, né? Com certeza. Isso dá um ácido hialurônico. Apesar que teve uma aluna minha, né? Ela até... Aluna de 15 anos, a menina, né? Eu fiquei indignado com o médico que fez isso com ela. O quê? Então eu vou te explicar o quê? Eu vou até falar pro público de casa, eu não sei quem foi o médico, mas eu falei para os pais que são meus alunos também, pessoas que têm formação acadêmica. Eu achei um absurdo pegar uma criança de 15 anos em fase de crescimento. Ela estava com dores. Aquela dor do crescimento, sabe aquela dor? Facial. Aquela dor lá, então, às vezes com uma analgesia, um medicamento só para tirar a dor ali. O cara vai lá e aplicou no joelho da menina. Ácido hialurônico? Eu não sei se era o caso, viu, Simone? Você que é da área. Eu fiquei meio assim, eu falei assim, eu acho que não era o caso, porque não deu resultado. A gente começou a treinar comigo lá e a menina parou as dores. Às vezes só um movimento que começamos a fazer ali, né, no Pilates, já deu uma melhorada, ela assim, parou as dores. Mas eu falei pra mãe, gente, isso aí foi uma dor do... foi desnecessário, né? Foi um recurso, sei lá, eu gastar acho, um né, cartucho. Simone? Então, o que acontece? A maioria das pessoas Explica acima aí. de 50 anos, ela sofre com osteoartrose. Sim, isso é básico, é então, natural. beleza. Tá, então assim, de acordo... natural, Isso, desgaste natural. Então, a gente tá ficando mais velho e vai sofrendo. Sim. Né? Então, assim, de acordo com o estilo de vida que eu levo, lembra do estresse oxidativo? Sim. Isso vai ser potencializado ou minimizado. Tá? O paciente chegou para mim com uma osteoartrose grau 2, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar para ele o que nós precisamos fazer, tratar essa articulação. Tá. E aí, a gente, diferentemente dos médicos, nós, fisioterapeutas, trabalhamos com protocolo regenerativo. O que é isso? 3 a 4 sessões de preparo. É como se assim, ó, primeira sessão, eu apago o incêndio. Normalmente eu uso um corticoide, então eu apago o incêndio lá. Depois eu vou tratar com medicamentos naturais o solo. Então imagina, apaguei o incêndio, ficou aquela coisa feia lá dentro da articulação. Eu preciso o quê? Adubar esse terreno. Para depois vir com a viscosuplementação, com ácido hialurônico, que é o padrão ouro de reparo de tecido hoje. O que a viscosuplementação faz? Ela é injetado, tem doses fracionadas e dose única. Eu gosto de trabalhar com doses fracionadas, porque eu gosto de controlar a evolução do meu paciente. Então, a gente coloca o ácido hialurônico, 2,5 ml aproximadamente, 2 ml. Esse ácido hialurônico, ele vai expandir dentro da cavidade, né, articular do paciente. Ele vai servir como um amortecedor. Então, o paciente que está perdendo a cartilagem, que tem dor por causa de bater osso com osso, ele vai melhorar isso. Então, são 3 sessões. A gente coloca porque eu vou colocando devagarzinho para ir aumentando o volume. Além disso, as propriedades do ácido hialurônico, elas imitam do líquido sinovial que a gente tem na articulação. Então, ela trata a articulação. Ela estimula a produção de condrócitos, que são células, né, que fazem a reparo de cartilagem. Eles tratam a dor, tratam a inflamação. Então, o que a gente consegue com a aplicação de ácido hialurônico articular? Eu consigo fazer com que esse meu paciente fique de 6 meses a 1 ano sem dor. Caramba, que legal. Geralmente aquele pessoal que gosta de jogar bola aí que não se prepara bem, né? Exatamente. Sempre acontece lá o futebolzinho lá, final de semana, se lesiona porque não tem uma preparação. Tem que procurar a Simone aí para fazer o tratamento ideal, né? E vocês vão ficar, ó... Ô Simone, uma outra questão também é... Lesões muscular também dá para tratar? Dá. Por exemplo, uma contratura muscular, Sim. uma distensão muscular, dá para tratar? Sim, como fisioterapeutas nós já tratávamos isso, Ah, certo? Então agora a gente colocou os injetáveis junto, para potencializar. Explica aí pra nós, moçada, você que tem lesão esse final de semana aí, ó, vai jogar o seu futebolzinho, atleta de fim de semana, teve uma lesão ali de coxa, tal, contratura, uma distensão vai ser avaliado, uma imagem. Doutora, tô aqui, tô lesionado, como é que a gente vai tratar isso aí? É rápido para voltar ao futebol? Então, depende do nível da lesão. Então, que nem você falou, trouxe a imagem aqui para você, isso é importante, sabe, Peixe? A gente não tem bola de cristal. Lógico, tem que ver, eu preciso saber o que está acontecendo. O que foi, né? E aí existem várias propostas de tratamento que os injetáveis dentro da musculoesquelética servem para isso, para potencializar, para acelerar o processo de reparo. Então, o que antes eu levaria só a fisioterapia, sei lá, 2 meses, eu consigo levar 1 usando os injetáveis. Que bacana. Tá? Então, a gente usa a proloterapia, que é um recurso
recurso natural, usando a glicose hipertônica para tratar. A gente usa medicamentos... Como que é isso aí? Explica aí. Ó, isso aí falou... Quero saber como é que é. Você também, né? Fala devagar. O que acontece é, por exemplo, tem uma lesão de tendão de Aquiles. Vamos lá. Né, uma coisa bem comum em corredor, Sim. né? Então, assim, eu preciso do meu tendão. Eu não posso ir lá e colocar um corticoide no meu tendão, porque se eu colocar o corticoide, o que vai acontecer? Eu vou deixar esse tendão mais fraco e ele vai romper. E eu não quero isso para o paciente. Então, como é que eu faço? Né? O paciente veio, ele tem uma lesão parcial, ele foi encaminhado para um tratamento fisioterapêutico convencional. Opa, então ele é meu paciente. Tá. Eu domino os recursos de injetáveis para dor. Então, eu vou associar os injetáveis no tratamento dele. O que eu posso fazer? Proloterapia, que é uma injeção que a gente coloca de glicose hipertônica na lesão. O que é? Quando a glicose ela entra em contato com o tecido, com o tendão, que é um tecido pouco vascularizado, por isso que é tão difícil regenerar, o que acontece? Ela atrai sangue. Tá. E esse sangue que a glicose atrai vai acelerar o processo de reparação naturalmente. Né? Então é por isso que a gente precisa de exames, eu preciso saber exatamente onde é o nível da lesão para eu poder atuar de forma assertiva, tá? Mas então a gente colocando, então eu faço tudo o que eu quiser fazer dentro da sessão, uso laser, uso muito laser para reparo de tecido e finalizo com os injetáveis, no caso com uma proloterapia, outras classes de medicamento muito utilizadas e que são novidade, são os anti-homotóxicos, você já ouviu falar? Ó, moçada, o negócio tá ficando bom. Não, explica aí. Anti-homotóxicos, eles são, já viu falar em Traumil? Zel, sabe? Tem pomada, né? Tem pomada, tem injetável e tem sublingual. É que eu não uso essas coisas, né? Eu sou atleta, eu treino, os caras que vivem com lesão que sabem disso. Então, mas às vezes precisa usar para continuar treinando, né? Tô brincando. Então, o que acontece? Essa classe de medicamentos, eles têm efeitos, os estudos demonstram que eles têm efeitos semelhantes aos corticoides, porém, sem os efeitos deletérios. Que bacana, hein? Então, assim, é uma classe nova, chegou no Brasil em 2002 apenas, tá? Mas temos duas empresas que trabalham com ele, a gente compra na farmácia, tá? Eu compro na farmácia o produto para injetar. A gente pode indicar sublingual para o paciente para dor, eu posso indicar pomada para ele passar também. Então, assim, existem muitas coisas dentro da área, tá crescendo, tanto as PICs, né, que são as práticas integrativas, quanto a medicina regenerativa, está em alta. Então, essas questões como PRP, essas questões como proloterapia, anti-homotóxicos, são medicamentos que têm menos efeitos deletérios para o corpo, porém têm um efeito terapêutico potencializado. Eles estão muito em alta, porque os pacientes estão cansados de tomar remédio e não ver resultado. E assim, Simone, particularmente, eu sou totalmente contra a farma, né? Quem sou eu para falar isso, né? Porque aí... Mas eu sou contra totalmente a farma, né? Sempre que a gente tem uma lesão, a gente procura tratar sem usar nenhuma medicação. A gente tenta buscar as informações. O Marinho mesmo, eu procuro ele o tempo todo, né, Marinho? Grande abraço, Marinho, meu amigo, parceirão lá, coordenador de curso de fisioterapia. Sempre que eu tenho dúvida, ligo pro Marinho. Agora tem a Simone que eu vou... Ô, Simone, agora é você. Então, Simone, vamos lá. Então, quem é de Mogi das Cruzes, aí vamos vender teu peixe agora, hein? Eita, vamos Precisa lá, tô com lesão, vi o canal do peixe lá, o podcast dele, vi que você falou do ácido hialurônico, eu vi que você tem bastante terapias lá pra cuidar da minha perna, do meu joelho. Onde eu te acho? Fala aí pra galera. Então, me acha pelo WhatsApp, eu posso deixar o número aqui? Vai estar lá. Eu vou passar aqui então, no pode depois. me mandar uma mensagem no WhatsApp, falar que me viu Mas aqui me no procura podcast. Também que eu passo, no podcast do Peixe, tá? Pra eu saber de onde vocês me viram, tá bom? Entra no meu Instagram, Simone Penimpedo, @SimonePenimpedo. Lá o foco tá maior pros cursos, mas eu faço atendimento, meus pacientes todos me seguem, tá? E a gente vai tratar você de dentro pra fora. Tá? Então a gente vai tratar você não só a sua lesão muscular, não só você que quer emagrecer, a gente vai tratar você de uma forma efetiva e duradoura, desde que você faça a sua parte, combinado? Ó, moçada, tá bom demais. Ó, agora eu vou vender o peixe aqui do meu amigo aqui, o Vagnão lá de São Paulo. Depois, se quiser, procura que é o Vagnão e o Rodrigo Rosa. Então eles são representantes aqui da Raider. Até trouxe aqui, vou dar pra doutora ali. Esse aqui é um fluid mais... A minha vista é ruim pra caramba. Ali aqui. Não consigo ler. É um isotônico. É um isotônico, né? Fluid mais. Fluid mais. É um suplemento. É parecido que... Não é, lógico que não é de igual. eletrólitos. Isso. Ali aí que a minha vista, eu não consigo ler isso não. Tá pequeno. Suplemento de carboidratos e eletrólitos. Acabou. Carboidratos e eletrólitos ali, ó. Então você tá correndo, isso é seu. Obrigado. Se quiser tomar agora, tá correndo lá, precisa hidratar, jogou bola e tal. Eu coloquei na minha garrafinha aqui também do meu amigo Bruno Lippe, aqui, ó.
que me deu a garrafinha, meu patrocinador. Vamos lá, vou tomar aqui um pouquinho. Doutora, toma aí que tá delícia. Mistura na tua água aí. Antes disso aqui, eu vou falar pra você também outra coisa bacana aqui, moçada. Que é assim, o podcast precisa de vida, né? Pra estar aqui com vocês, eu preciso de patrocinadores. Senão fica difícil pra caramba. Então, o Força Guerreira é o meu, a minha marca, né? Força Guerreira personal, tem meu estúdio de Pilates. A gente atende online também. Você que está precisando fazer uma assessoria online de treinamento, qualquer tipo de treinamento lá, me procura, que eu vou dar para você isso aí. De café, onde eu tomo meu café, café da manhã. Como às vezes no almoço lá um omelete sensacional, lá na Moreira da Glória. Procura a D, que ela vai te ajudar. Jet Plug, é plug que chama, assessoria. Então você tá com o celular quebrado lá, vai lá, ó, Jet Plug. Sakura, Estúdio de Comunicações, é a produção que faz o podcast do Peixe. Procura eles também lá se você quer criar um podcast bacana, igual do Peixe, ou se você quer fazer algum tipo de... melhorar seu Instagram. Doutora, quer melhorar seu Instagram? Procura o Sakura aí, que ele vai... bom saber. Fascina representações da VEG, do meu amigo Andrei, procura ele lá que ele vai te ajudar também. Tá precisando de placa? Procura ele que ele vai te ajudar. E também você também pode estar colaborando comigo também lá. Eu tenho aqueles colaboradores ouro, prata e bronze. Vai estar lá embaixo, lá escrito no meu canal ali na descrição lá, os valores que você pode estar me ajudando lá para a gente poder levar informações para você. Porque não é fácil você trazer informação para todo mundo com tanto podcast que tem por aí. Então a gente precisa estar tentando nesse setor aí e fazendo coisa bacana. Trazendo informações aqui como a doutora está trazendo para você aí. Então, Simone, tá legal pra caramba. E eu quero que você fale mais tudo a tua experiência, que eu tô gostando. Eu acho que você também tá gostando. Simone, fala mais alguma coisa interessante aí, alguma experiência que você teve aí de recuperação de algum paciente que você pode contar pra gente aí. Então, esse foi um caso dessa paciente do leite, me marcou muito. Tá. Porque você vê como é, né? Às vezes a gente só ouvir o paciente, né? E fazer os ajustes na dieta dela. Apesar de eu não ser nutricionista, é importante falar isso, tá? Mas a gente tem conhecimento do que faz mal ou não. E juntando com os sinais e sintomas dela, nós somos assertivos. Teve um outro caso de um paciente meu... que ele veio me procurar com dores no músculo. Ele tinha uma disfunção gastrointestinal. Tá? Ele tinha um síndrome do intestino irritado, né? Então isso é uma coisa muito comum hoje em dia. O que é isso aí? Fala aí. É quando eu tenho alguma coisa que agride a mucosa intestinal e eu começo a ter diarreias, né? E aí a gente precisa investigar porque pode ser muita coisa, tá? E ele tinha dores articulares também, bastante. Então nós também fizemos a intervenção, né? Aí nós trabalhamos fortemente com o ozônio, porque o ozônio, não sei se você sabe, mas ele é analgésico, anti-inflamatório, bactericida, fungicida, virocida. E a principal forma de administrar o ozônio é através da insuflação retal, você sabia? Não, caramba, eu já escutei, né, moçada, sobre isso aí, porque as pessoas comentam, né, ozonoterapia, mas fica naquela gozação, principalmente homem, sabe como é que é homem, né? Sim. Ei, peixe, ozonoterapia é bom pra você, vai... Mas explica direitinho pros caras que são machistas aí, que não tem nada a ver com, né? Não tem. Eu nunca tive um problema com isso, mas a gente sempre sente e fala, o senhor sabia? O senhor conhece o ozônio? Como é que o senhor conheceu o ozônio? Então eles pensam assim, eu tô com dor no joelho, eu vou tomar uma injeção de ozônio no joelho. Tá bem. Mas a verdadeira aplicação do ozônio, aquela que é sistêmica, que age desde o fio de cabelo até o dedão do pé, é a insuflação retal. Então, através de uma sonda muito mais fina que esse dedo meu aqui, a gente introduz no reto do paciente e a gente coloca o gás. O ozônio é um gás. Tá? E ele é um gás à base de oxigênio. São 3 moléculas de oxigênio. Um gás instável. O que quer dizer isso? Eu preparo a seringa com ozônio, coloco no paciente, daqui a 20 minutos não tem mais nada, voltou a ser oxigênio. O fato dele ser bioidêntico à base de oxigênio faz com que ele seja tolerado por quase todas as pessoas e não interaja com nenhum outro tipo de tratamento que você está fazendo. Isso que é maravilhoso. Por isso que nós conseguimos tratar com sucesso pacientes, por exemplo, com câncer. Caramba! Então, qual é o objetivo do ozônio? A gente fala, o ozônio é um gás. Nos pacientes com câncer, é dar aquele up. Por quê? Deixar o paciente mais forte para resistir ao tratamento. Porque o tratamento de câncer é tão desgastante quanto a própria doença, né? Sim. Então, o que acontece? Nós temos ótimos resultados com pacientes oncológicos. E esse paciente que eu te contei, ele foi um desses. Então, a gente fazia insuflação retal no sentido de acalmar esse intestino. Fizemos ajustes na dieta dele,
Demos o desparasitário, o remédio de metais pesados, tudo natural, tá? Tudo ortomolecular e fitoterápico. A gente não trabalha com alopatia, tá? E aí, em um mês, ele emagreceu 11 quilos. Caramba! E ele acabou com o desconforto gastrointestinal dele. Em um mês. Ah, e isso é uma coisa bacana o pessoal falar também, processo de emagrecimento. Eu conheci a ozonioterapia na minha especialização em dermatofuncional. Tá. E lá, o que eles dizem lá? Que o ozônio, ele acelera em até 40% o metabolismo. Caramba. Então, ele acelera e ajuda você a queimar mais gordura, tá? Então, isso é ótimo. Atletas, atendo muito atleta com ozônio. Por quê? Ele não é doping. Ele te dá um gás, mas ele não é pego no doping porque ele é oxigênio. E como é que essa aplicação, ela tem assim, não tem, pode ser aplicado em qualquer momento? Então, tem, os atletas, eles vêm próximo à competição. Competições para dar. Então, eles fazem tratamento, um ciclo, né? A gente fala de ciclos, tá? Eles fazem um ciclo próximo, daqui a um mês eu vou correr, não sei aonde. Começa a tratar com ozônio, tá? E aí a gente vai com a parte de suplementação também. Tá. Entendeu? Agora, por exemplo, pacientes querem emagrecer. A gente entra com ozônio, com tudo isso que eu te contei. E aí a gente consegue, conhecendo essa paciente, ajustando a dieta dela, e com ozônio a gente consegue potencializar e consegue resultados. Teve uma paciente minha que emagreceu 30 quilos em 5 meses. Caramba! Ela precisava emagrecer. Essa é a Pix, né? Isso é. Essa é a Pix. Então, moçada, ela é mestre, né? Então ela sabe o que tá falando aí. Você que tá vendo a gente aí, fica caramba, tanta informação. Então, para conseguir todas essas informações, ela tem um currículo aqui invejável, um currículo sensacional que está na minha frente aqui. Ela é mestre no que ela está falando, mestre em ciência de reabilitação. Então, não é uma pessoa que como é que chama? Aventurando, né? Senão ela não estaria aqui no podcast do Peixe. A gente só está trazendo fera aqui. Se você assistir meus podcasts aí, que já temos aí, acho que é o 4º hoje, você vai ver o 4º ou 5º, não lembro agora. Só tá vindo fera, só informações pertinentes à saúde e o bem-estar das pessoas. Esse podcast meu aqui, Simone, é para isso, para levar informações para aquele que está nos vendo ali, que realmente a gente consegue dar qualidade de vida para você. Então, não é somente alegria. Vai ter um momento de alegria com peixe? Vai, mas aqui a gente tá falando coisa séria. Então, não sai daí que tem mais coisa aí. Simone, esse Pix tem quanto tempo já que tá esse Pix assim, tão evidente assim na sociedade? Porque a gente fala pouco disso aí, né? Ainda no Brasil ele é muito pouco divulgado. Né? Então assim, por quê? Porque aqui... Tem tabu? Tem bastante, tem, né? Tem, você sofre discriminação isso aí do pessoal? Não, então assim, por exemplo, a biorressonância, que é um exame. Então, temos a física quântica, que já explica muita coisa que acontece, né? Então, o exame da biorressonância, ele é um exame o quê? Biofísico. Eu coloco a minha mão e eu consigo fazer a leitura do corpo do paciente. Então, assim, eu sempre uso como um recurso a mais, mas tem alguns pacientes que não acreditam. Então, o que eu faço? Peço os exames laboratoriais, eles me trazem, eu para mim, faço a junção. Eu não vendo isso como um exame avulso, entende o que eu quero dizer? Porque eu uso isso para eu ter certeza do que eu vou fazer com o meu paciente. Então, lá aparece tudo, deficiência de vitaminas, de minerais, entendeu? Então, eu sou muito mais assertiva com isso. Com relação à ozonioterapia, ela ficou mais evidente na pandemia. Aliás, na pandemia, Peixe, eu trabalhei muito com ozônio. Por quê? Era uma doença que não tinha vacina e não tinha remédio. E eu tive vários casos de sucesso com ozônio. Por exemplo, um é meu pai. Que meu pai não queria fazer o ozônio antes, por quê? Porque era insuflação retal. Aquele tabu, né? Que exatamente. Aí ele caiu lá com Covid. E foi naquela época que não tinha nem exame, sabe, no começo. Falei, pai, você vai fazer o ozônio. Eu comecei, a gente tem protocolo para ozônio, para Covid. E ele fez, em 3 dias ele estava de pé, pulando. Caramba. Tive outro caso de uma paciente minha que tratava e o marido dela não tratava. O marido dela pegou o Covid gravíssimo e ficou internado. Depois voltou. Ela não só... Foi naquela época que não tinha exames. Ou ela não pegou, ou ela foi assintomática. Mas por quê? Porque ela fazia tratamento com ozônio. O ozônio melhora a imunidade. Ele é bactericida, fungicida. Tanto que, não sei se você lembra, na época da pandemia, eles desinfectavam as pessoas com ozônio. Lembra aquelas câmaras? Sim. Enfim. Então, assim, é uma terapia muito boa. E que serve para muita coisa. Sabe? Só que, claro, você tem que fazer com um profissional que seja capacitado. Simone, e o teu curso, né, vendendo teu peixe aí, ele demora quanto tempo?
Então, meu curso de 30 horas ele tem, né? Fala aí pra galera. Curso de Digitáveis para Dor. Em 2025, a gente já tem curso em 1º de fevereiro, lá em Curitiba. E eu tenho em 15 e 16 de fevereiro em São Paulo. Por enquanto, essas 2 datas fechadas, tá? Então, a gente vai... É um curso de 30 horas, 20 horas presenciais e 10 horas online. Além da mentoria online que eu dou para os meus alunos, né? 1 mês pós-curso, né? Porque aí o que acontece? Sabe qual que é legal? Porque os meus alunos, na grande maioria das vezes, eles já são aqueles fisioterapeutas que estão atendendo. Tá. Então, eles saem domingo à tarde do curso, na segunda-feira eles começam a aplicar. Estão trabalhando já, né? E aí que surgem as dúvidas, né, Peixe? Em termos de receita, então, aumenta bastante Muito. lá a folha do cara lá, né? Muito. O cara fica bem, então, né? Muito, graças a Deus. E assim, essa é a proposta, né? Da gente não só oferecer qualidade de vida para o meu paciente, porque essa é a primeira coisa, ofertar um tratamento efetivo, como também aumentar a receita, né? Porque afinal de contas doutora temos que Simone, viver aqui em disso. Mogi, você tem ideia já de ter um consultório aqui? Como é que tá os planejamentos para a gente passar para a galera de Mogi aí? Então, eu tenho, assim, algumas propostas, ainda Tá. não tem nada fechado, né? Mas sim, a gente pode fazer parceria com alguns lugares que tenham interesse em adquirir essa nova forma de tratamento. Eu sei que aqui em Mogi, eu sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, já tive um spa aqui durante 5 anos. Certo. Tá? E agora estou em São Paulo, né? Mas o Marinho, que é meu noivo, né? Ele é da região aqui, então Sim. ele é super, como todo mogiano, né? Super bairrista, né? Vocês são bastante, gostam muito da cidade, né? Sim. E sim, é uma cidade Defende, maravilhosa, né? exatamente. E acha bem melhor que São Mas Paulo. Mogi é a né? melhor cidade do Brasil. Ele fala a mesma coisa. Brincadeira, hein, moçada? Então, e eu tenho interesse em vir algumas vezes por semana pra cá pra atender, sabe? Aí, ó. Porque eu gosto de atender. Eu acho que atender, como eu sou fisioterapeuta, eu acho que é muito mais do que dinheiro, é missão, sabe? Certo. Ajudar, sabe? Eu gosto muito. Como eu sou da saúde coletiva, promoção e assistência à saúde, já trabalhei no SUS, eu gosto muito de educar as pessoas e ajudá-las a viver melhor, Sim. entendeu? Então, os meus alunos, é de uma forma, eu ajudo eles a serem profissionais melhores e capacitados, e os meus pacientes também, não largo nunca, atendo mais de 20 anos já e gosto Ô, muito. Simone, exoterapia melhora cabelo, melhora pele, essas Tudo. coisas? É isso aí que eu... Tudo. Né? Então, ó, mulherada, pode fazer também mulherada, né? É Principalmente. claro, então eu falei, emagrecimento, mulherada agora que fica desesperada, né? Fim do ano e tal, né? O que acontece? Celulite, gordura localizada. Só que é claro, não existe milagre. A gente Sim. sempre, o que eu falei, a gente coloca tudo dentro do pacote das práticas integrativas. De acordo com o seu caso, a gente vai indicar o melhor tratamento. E eu sou especialista em dermatofuncional. Eu tenho domínio de outros recursos que são da fisioterapia que podem te ajudar também. Então, assim, vem, marca uma avaliação, vem conversar com a gente pode ajudar você a ter um resultado diferente de tudo que você já teve até hoje em dia. Ô, Simone, se o pessoal ficou até o final aí vendo a gente, tá acabando o podcast. Se viu o peixe lá, podcast do peixe, tem algum desconto? Claro, tem sim. Olha lá, quem ficou até o final aí, vai ganhar um desconto com a doutora Simone lá, vai uma avaliação. Sim, com alguma certeza. coisa lá, vai ajudar você lá, né, Simone? Com certeza. A gente pode falar que viu no peixe, que a gente vai ter um desconto bacaninha pra vocês ali, tá Então, bom? moçada, a gente tá chegando ao final. Eu queria pedir pra Simone agora, só pra finalizar aí, falando assim, em poucas palavras, o que ela pode, assim, passar uma mensagem, vai, de saúde, uma mensagem para aquele que tá vendo a gente aí de casa ali, sobre o seu trabalho aí, porque você acabou falando de que gosta de ajudar as pessoas, né? Manda uma mensagem aí, se você queira, abre teu coração, fala para quem você quiser aí. Agradeça pro seu pai, pra sua mãe, o que você quiser, fala aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de agradecer a você pela abertura do espaço, tá bom? E falar, assim, que realmente eu gosto muito de cuidar de pessoas, né? Então, assim, eu agradeço a Deus por ter essa missão, eu julgo como uma missão de vida, né? E eu tô sempre disposta a fazer o melhor que eu posso pro meu paciente, dentro da minha competência, claro. Quando não for da minha competência também, eu passo a bola para quem eu conheço e confio, tá? Bacana. Então, quero dizer para vocês que agradeço aí a audiência, se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, né? Fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Eu teria um enorme prazer de conhecê-los e ajudá-los, tá bom? Bacana. Moçada, Fala Peixe tá chegando ao final. Obrigado aí, você que ficou me vendo aí, você que acelerou o vídeo, que eu sei, que o Peixe fala demais. Porque o que acontece hoje, né, Simone? As pessoas estão querendo ver coisa demais ao mesmo tempo. Tem cara que quer ver um negócio rápido, resultado rápido. Eu digo por mim, treinamento físico lá. Todo mundo quer um resultado rápido, mas não é assim não, moçada. Tem que ter paciência. Crescimento muscular tem que ter paciência. Constância, né? Constância.
Tem que ser um cara que tem resiliência, vai sentir dor, vai sofrer, mas vai chegar ao final, vai ter resultado, né, Simone? Exatamente. Então, ó, não adianta você correr, querer ir para outro podcast, porque o Fala Peixe só traz coisa boa. Simone, obrigado. Obrigada a você. Foi sensacional. A gente vai marcar outros podcasts aqui para trazer o resultado depois dos cursos que você fez, está fazendo. Bacana. Foi um prazer enorme. Prazer saiu meu. da sua agenda, veio para cá. E sucesso. Para nós. Valeu. Até mais. Valeu, galera. Tchau.